Salve, meus queridos irmãos, que a paz, o amor de Jesus Cristo esteja com todos nós. Vamos a mais um evangelho, né? Hoje, 25 de agosto, que Deus nos abençoe a todos nós nessa manhã de hoje com paz e harmonia. Então, vamos a mais um evangelho, né? O evangelho de hoje, a parábola da semente. Naquele mesmo dia, saindo de casa, Jesus sentou-se à beira-mar. Logo reuniu em torno deles grande multidão de gente. Por isso, subiu no barco, onde ficou sentado, mantendo-se à margem todo o povo. E lhes disse muitas coisas em parábolas, falando-lhes dessa forma. O semeador saiu a semear, e enquanto semeava, uma parte da semente caiu ao longo do caminho, e os pássaros do céu vieram e a comeram. Outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra onde havia caído não tinha profundidade, mas, aparecendo o sol em seguida, queimou-as, e como não tinha raízes, secaram. Outra parte caiu entre espinheiros, e este crescendo a sufocaram. Outras, finalmente, caiu em terra boa e produziu frutos, dando algumas sementes 100 por um, outras 60 e outras 30. Quem tiver ouvido de ouvir, que ouça. São Mateus. Escutem bem as parábolas do Senhor. Quem escuta a palavra do reino e não lhe dá atenção, vem o espírito maligno e tira aquilo que havia semeado em seu coração. Representa aquele que recebeu a semente ao longo do caminho. Aquele que recebe a semente no meio das pedras é o que escuta a palavra e que recebe na hora com alegria, mas não tem em si raízes e ela dura apenas algum tempo. E quando sobrevêm os revés e perseguições por causa da palavra, logo extrai disso motivo de escândalo e de queda. Aquele que recebe a semente entre os espinheiros é o que ouve a palavra, mas logo os cuidados desse século, a ilusão das riquezas, abafam nele essas palavras e as tornam infrutíferas. Aquele que recebe a semente em boa terra é o que escuta a palavra, que presta atenção a ela e em quem produz frutos, dando 100 ou 60 ou 30 por um. São Mateus. A parábola da semente imprime perfeitamente as nuances que existem na maneira de se utilizar os ensinamentos do Evangelho. Quantas pessoas há, com efeito, para as quais não passam de letras mortas, que, como a semente que caiu sobre as pedras, não produz nenhum fruto. Não encontra aplicação menos justa nas diferentes categorias de espíritas. Não é o símbolo daquele que se apegam aos fenômenos materiais e não tiram nenhuma consequência deles, porque neles só vem um objeto de curiosidade? Aquele que só procura o brilho da comunicação dos espíritos e só se interessam por elas quando satisfazem sua imaginação. Mas aquele, depois de tê-las ouvido, são tão frios e indiferentes como antes? Daqueles que a reconhece os conselhos muito bons e os admiram, mas o aplicam aos outros e não a si próprio? Aqueles, finalmente, para os quais essas instruções são como a semente que caiu em terra boa e produzem frutos. Então, meus irmãos, parábola da semente. Como aqui? Parábola do semeador. Quem escuta a palavra do reino dos céus e não lhe dá atenção, vem o espírito maligno e tira aquilo que havia semeado em seu coração. Representa aquele que recebeu a semente ao longo do caminho. Então, muitas pessoas
ouvem a palavra de Jesus, escuta, mas o coração dessa pessoa ainda não está assim aberto para as coisas de Deus e de Jesus. Aí vem a tentação do dia a dia, né? Ah, eu não preciso aprender isso agora não, estou muito jovem, fica para mais para frente. Então, aí o que que acontece? Os espíritos desencarnados que não querem que aquela pessoa evolui, vêm e leva ela para outros caminhos e ela escuta, porque ela está mais preocupada com os bens materiais, com as coisas do momento, né? E vai para outros caminhos. Então, aquela palavra ali logo morre. Ouviu, gostou, mas esquece. Porque os interesses que o maligno vem pôr, maligno eu falo os espíritos desencarnados, né, que às vezes não quer que aquela pessoa evolui, fica ali soprando no seu ouvido. Que é isso, você ainda está jovem, vai viver sua vida, vai aproveitar, vai pro baile, vai pro bar, aproveita a sua vida. E ela esquece rapidinho aquilo que ouviu e vai fazer aquilo que ela está naquele momento interessada em fazer. Porque às vezes também a pessoa, não só jovens, né? Os jovens estão mais preocupados, muitos em estudar, em se divertir, mas muitos adultos também são assim. Nunca se interessam pelas coisas de Deus. E quando você fala, naquela hora, não dá atenção e vai fazer coisa que interessa, né? Então, aqui vem o segundo. Aquele que recebe a semente no meio das pedras e os escuta, a palavra é o que recebe na hora com alegria, mas não tem esse raiz e ela dura apenas algum tempo. E quando sobrevém revés e perseguições por causa da palavra, logo extrai disso motivo de escândalo e de queda. Então, tem pessoas que ouvem, né? Gostam, ficam felizes até por ouvir aquelas palavras de Jesus, né? Por algum tempo. Às vezes, muito até tentam levar essas palavras a outras pessoas, mas aí, digamos assim, vai falar com o bêbado ou com o drogado. Você precisa encontrar Jesus no seu caminho, larga a bebida, logo a droga, ou vai falar com os familiares sobre Jesus, aquilo que aprendeu, aí vem todo mundo, deixa disso, virou beata, deixa disso, para com isso, a gente não quer te ouvir não. E aquela pessoa acaba parando com aquilo, deixando de lado, porque também não encontra estímulo, às vezes na própria família, para seguir em frente, né? Às vezes na mesma família a pessoa vai falar de Jesus e as pessoas brigam, xingam, não quer escutar aquilo não, né? Fala que virou beata, vai cuidar da sua vida, eu não quero saber disso não. E depois vem os outros. Aquele que recebe a semente entre os espinheiros e que ouve a palavra, mas logo os cuidados desse século, a ilusão da riqueza, abafam nele essas palavras e as tornam infrutíferas. Então, é aqueles que recebem a palavra, gostam muito dela. Mas eu tenho que trabalhar para ganhar o meu dinheiro. Às vezes a gente fala, reza, faz o evangelho nessa casa, ao menos 20 minutos. Não, eu não posso não, eu tenho que trabalhar, eu não posso por causa disso, eu não posso por causa daquilo. Eu tenho uma reunião, eu tenho uma festa para me ir. Combinei com os amigos que nessa hora eu vou estar junto com eles. Então, as coisas materiais, as coisas do momento, o desviam daquele momento. Porque é bom quando a pessoa faz o evangelho em casa, que seja uma vez por semana, ter aquele horário certo para fazer o evangelho, porque naquele momento, quando a pessoa faz naquele momento e tem aquele compromisso daquela semana, naquele horário fazer, os espíritos de luzes vêm fazer uma limpeza na casa, vêm proteger a casa para que naquele momento a pessoa faça o evangelho. Então, as pessoas às vezes começam muito bem, mas aí como a tentação é grande, né? Como eu falo, tem sempre aqueles espíritos, principalmente os inimigos desencarnados, que não querem que a pessoa conheça o Evangelho de Jesus para o seu melhoramento espiritual, porque se a pessoa melhora espiritualmente, moralmente, fica mais difícil os inimigos de vidas passadas, obsessores, né, atrapalhar aquela pessoa. Aí quando chega naquele momento de fazer, às vezes chega aquela visita, fazem chegar neles, eles fazem tudo para atrapalhar. Naquela hora, chega aquela visita, que às vezes é até de outra religião, né?
E aí a pessoa fica sem jeito. Não, não posso fazer agora porque ele é de outra religião, é meu amigo, e para de fazer. Ou se não, marcaram uma reunião lá no meu trabalho para esse horário, então eu não posso fazer. Ou se não, me convidaram para uma festa hoje, para um churrasco. Então as coisas da terra atrapalham. Claro que o homem, ele deve viver como um homem do seu tempo. E o homem do seu tempo, como jovens, eles gostam de passear, de se divertir. O homem adulto tem seus trabalhos, seus compromissos, mas aquele que caiu aqui, ó. Mas aquele que recebe a semente em boa terra e o escuta a palavra, representa a atenção em que produz frutos, dando 100 ou 60 ou 30 por um. Então, é aquele que recebeu a palavra de Jesus e que a compreende e a coloca em prática. Chega aquele dia, ele tem aquele compromisso. Hoje é o horário de eu fazer o evangelho na minha casa. Chega quem quiser, se quiser fazer parte, faz parte. Vou fazer o evangelho. Você é budista, você é evangélico, mas eu sou católico, eu sou espírita. Agora é o horário do meu evangelho. Eu vou fazer. Vocês gostariam de fazer comigo? Se quiserem, vem. Se não quiserem, me aguarde, porque agora esse compromisso para mim é sagrado. E vai e faz o evangelho naquele horário. Se no trabalho marcou aquele compromisso, se é um trabalho em que ele possa falar, vamos deixar essa reunião para mais cedo ou para mais tarde, porque nesse horário eu tenho compromisso, se aquelas pessoas compreendem, respeitam aquele momento, tudo bem. Se não respeitarem, é trabalho. É o pão de cada dia que a gente ganha com o trabalho. Então, às vezes, aparece esse compromisso, né? Então, a espiritualidade compreende. E se tem outras pessoas da família, a família pode fazer o evangelho naquele momento, que vai até ajudar muito aquela pessoa naquele momento da reunião, que o chefe ou aquela pessoa que tem aquele compromisso do evangelho vai fazer com que aquela reunião se dê de maneira calma, tranquila, equilibrada e tudo se resolve, porque naquele momento, naquela casa está se fazendo o evangelho, está se pedindo proteção para aquele ente querido que naquele momento está no trabalho, não é? Então, aquele que tem aquele compromisso respeita. Hoje é dia do meu trabalho lá no meu centro espírita. Eu vou lá porque o trabalho é o meu compromisso. Aí pode aparecer algum amigo muito especial que fala, hoje é meu aniversário e eu conto com você lá, eu quero você lá de qualquer jeito. Se você não for, eu vou considerar uma desfeita. Se esse amigo faz isso, ele não é amigo de verdade, porque não está respeitando aquele seu compromisso espiritual que você tem. Aí você pode falar, não, esse horário é o meu compromisso no meu trabalho. Eu vou no meu trabalho, vou fazer o meu evangelho, e se a sua comemoração vai até mais tarde, a hora que terminar, eu vou lá, não é? Então, aquele que tem esse compromisso, que confia em Deus e segue os ensinamentos de Jesus, é esse onde a semente caiu, brotou e deu bons frutos. Então, aquele ele segue confiante, e mesmo que aconteça os revés da vida, que às vezes momentos de tristeza, de problema, ele não perde a fé. Ele segue firme em seus compromissos, confiando em Deus, confiando em Jesus. Então, meus irmãos, o semeador é Jesus. Então, aquele que tem fé é porque criou raízes profundas naquilo que ele aprendeu com Jesus. Então, se avaliarmos como que está a nossa fé, como está o nosso compromisso com Jesus e com o Evangelho, aí a gente vai ver se a gente está realmente no caminho certo, né? Então, as sementes são as palavras de Jesus, né? O solo somos nós. Nós somos o solo em qual Jesus, trazendo seu evangelho, semeou em cada um de nós essa semente. Vai depender de cada um de nós se ela vai crescer, né? Porque a semente vem ali com todo o seu conteúdo ali, aqui o evangelho de Jesus. A semente, ela não cresce no coração de seres humanos de uma hora para outra. A semente ali já foi lançada quando Deus nos criou
e colocou as leis dele em nossa consciência. Essa lei, ela é justa, ela nos mostra quando a gente está certo, quando a gente está errado. A semente que Deus colocou quando nos criou foi a gratidão, o amor, a benevolência, está tudo dentro da gente. E Jesus veio nos trazer a sua palavra para fazer essa semente germinar dentro de nós. Semente do amor, da compreensão e do perdão. Como a semente não cresce de uma hora para outra, cabe a cada um de nós cuidar dessa semente. A semente colocada ali, se a gente for cuidando dela com carinho, ela vai sair da terra do nosso coração, porque a terra do nosso coração ela pode ser uma terra fértil ou não. Então a semente foi lançada no coração de cada um com o evangelho de Jesus, daquele que escutou pela primeira vez o evangelho de Jesus. Vai depender se ela vai crescer, se ela vai sair daquele solo sagrado que é o nosso coração, começar a crescer, dar os seus brotinhos, as suas folhas, e crescendo, virando uma árvore grande, que vai dar suas flores e vai dar os seus frutos. Em algumas pessoas, as sementes ficam ali muito tempo abafada, até que uma hora aquela pessoa acorda e aquela semente germina. Assim como quando a gente planta uma árvore, ela não vai crescer de uma hora para outra. É conforme a gente vai cuidando da terra ali em volta daquela semente que começou a crescer e vai colocando adubo, vai molhando, vai cuidando para aquela árvore crescer. Assim também é a palavra de Jesus dentro de nós. Então, quando nós praticamos o amor, a caridade, a benevolência, nós estamos adubando essa árvore que está começando a crescer. O amor, a paciência, a tolerância, a caridade, o perdão, né? Nossa força de vontade em melhorar moralmente, espiritualmente. Isso são sementes que nós vamos colocando em nossa vida para que essa semente que Jesus semeou com as suas palavras possa ir crescendo e se tornar uma grande árvore. Então, essa semente, ela cresce e dá fruto. Então, depende de cada um de nós. Jesus compara a construção do seu reino com um homem que semeia no solo, né, da terra, como o homem do campo que vai semear. Aquele homem do campo que conhece, né, a natureza, que eles olham para o céu e sabe que horas é pelo sol, sabe se vai chover, sabe o tempo de semear, sabe o tempo de colher. Então, o homem que cuida da terra, ele sabe disso. Então, se ele preparou aquele solo, colocou ali um bom adubo, um bom esterco, preparou aquela terra e semeou a semente lá, digamos, do feijão, do milho, ou outra semente que seja, e ele cuidou ali com carinho daquela semente nos primeiros dias, foi jogando água, molhando, ele sabe que conforme o tempo ele vai ter uma boa colheita, né? Se ele cuidou aquele feijão, aquele milho, vai crescer forte, ele vai ter uma boa colheita. Mas, digamos que o tempo muda, né? Digamos que ele preparou aquela terra com todo carinho, colocou a semente ali, cuidou com todo carinho, mas aquele ano era um ano de muito sol, muito calor e pouca chuva. Aí aquele pé de milho, pé de feijão cresce, mas quando vai se ver, tem poucas grãos de milho, tem pouco feijão. É assim como os revés da nossa vida, que às vezes a gente está ali firme e confiante em Deus e vem as dificuldades que acontecem na vida do homem no dia a dia. Aí ele tenta, ele faz de tudo para resolver os seus problemas ali, ele luta daqui, ele luta daqui. Aí ele vê uma melhorazinha aqui, uma melhorazinha ali. Representa esse homem que plantou, mas o sol e às vezes chuva demais não deixa que dá fruto. Mas esses revés faz com que aquele homem do campo que tem fé e que tem confiança não tem importância. Esse ano teve muito sol, muita chuva. Fiz pouca colheita, mas juntou aquele milho que ele colheu, aquele feijão, e o ano que vem, tenho fé em Deus, eu vou fazer uma boa colheita.
Aí ele vai e prepara a terra de novo, molha a semente nos primeiros dias, aí vem a chuvinha que ajuda aquela planta, aí dá um solzinho, vem aquela chuvinha, e quando chega aquele tempo da colheita, ele tem aquela bela colheita, porque ele não desanimou, ele sabe que o tempo, às vezes tem muito sol, às vezes tem muita chuva, e assim na nossa vida, às vezes tem muito sol, muita chuva, que são os problemas do dia a dia, problemas sérios, problemas pequenos, mas se a gente tem confiança em Deus, se a semente brotou em nosso coração, a gente não vai desanimar, a gente vai confiar e as coisas vão mudar e as coisas vão melhorar. E aquilo que a gente desejou e trabalhou vai acontecer, porque a gente quis, a gente trabalhou, a gente foi em frente com confiança em Deus. Então, o nosso coração são as terras férteis em qual a gente pode deixar a semente crescer e brotar. Não só em nosso coração, mas nossa família, que são uma terra em qual cada ser humano é uma semente em qual a gente deve ali, naqueles corações que está à nossa volta, cultivar o amor, colocando boa semente no coração dos nossos filhos, às vezes no coração da esposa ou do marido que ainda não está com um coração bem fértil, mas a gente vai no dia a dia, com a paciência, colocando ali ensinamentos, né? Oh, hoje eu aprendi uma lição muito bonita. Vai lá e fala para a esposa, ou para o esposo, ou para os filhos que estão crescendo. Quando os filhos são pequenos, que a gente ensina eles com educação, a respeitar os mais velhos, a pedir por favor e agradecer obrigado, com licença. Ensina eles a conhecerem a Jesus através do Evangelho. Fala de Jesus, fala da Virgem Maria, dos anjos. Estamos semeando ali naquela terrinha da criança, que é um livro aberto, né? Está recomeçando uma nova vida. Se a gente planta ali essas sementes da educação e do amor e do respeito, é adubo que nós estamos colocando para que aquela sementinha cresça forte e firme, confiante em Deus, em Jesus. E quando eles forem adultos, e os reveses da vida vierem para eles também, eles vão estar forte e firme ali em tudo aquilo que ele aprendeu para saber resolver os seus problemas com sabedoria e com fé em Deus, né? Mas se a gente não faz isso, aquela sementezinha pequena que é aquela criança e deixa a Deus dará, um dia fala: "Ó, meu filho, tem que dar educação", mas não dá o exemplo. "Ó, meu filho, tem que perdoar", mas não dá o exemplo. Aí aquela sementinha vai crescendo torta assim, ó. O que que é? Vai se desviando do caminho, às vezes torna um bandido, um drogado, um bêbado, um vagabundo, porque não teve quem ali a sustentasse, né? Que fosse podando. Viu que o filho tem tendência a roubar, de ir podando ali, falando: "Meu filho, isso é errado. Se você quer alguma coisa emprestada, você pede, você não pega sem pedir." Aí o filho aqui aborreceu com o amiguinho: "Eu não vou perdoar meu amiguinho." Você vai lá podar. Devemos ensinar a eles o perdão, o amor. Deve perdoar, meu filhinho, porque todos nós erramos. Seu amiguinho errou com você, mas você também comete seus erros. Então assim vai se podando aquela plantinha para crescer rápido. Então os pais põem naquela terra, naqueles coraçãozinhos, a semente do amor, os ensinamentos de Jesus, para que aquela árvore cresça forte e sadia. Aí no futuro, o que que acontece? Quando os pais estão velhinho, doente, aquele filho que recebeu as boas sementes, o bom adubo, vai cuidar daquele pai com carinho, com amor, não vai colocar no asilo. Se o velhinho precisa de cuidados, se ele não pode, tem que trabalhar, ele vai colocar ali uma boa pessoa para cuidar do seu ente querido com carinho e vai estar ali presente. A hora que chega do trabalho: "Ô paizinho, ô mãezinha, como foi seu dia?" Vai conversar, vai dar carinho, vai dar amor, porque ele recebeu como criança. Aquele pai ensinou ele a se tornar uma árvore grande, bonita, para dar bons frutos, né? E aqueles que não ensinou, que deixou os filhos crescer, a Deus dará. Quando ficar velhinho, os filhos não vão nem querer saber. Às vezes bota até para fora da casa, às vezes toma até o dinheiro da aposentadoria, né?
e toca o velhinho lá para o asilo e nem vai lá visitá-los. Então, a boa semente, Jesus semeou, ele é o semeador. Vamos cultivar essa semente dentro de nós, essa semente do amor e do perdão, né? Então, quando a gente leva a palavra de Jesus ao coração de outras pessoas, estamos ajudando aquela pessoa, aquela semente a crescer e estamos ajudando a gente também, né? Então, todos nós podemos levar o amor, o carinho, o evangelho de Jesus aos outros irmãos, principalmente dentro de nossa casa, com os nossos entes queridos, com a criancinha ali pequenininha, né? E eu lembro, quando meus filhos eram pequenos, eu tinha um evangelho lá pequeno, que era até um evangelho que era da igreja evangélica, o maior homem que existiu. Então ali não falava de Maria, né? Falava só de Jesus. Era assim, pequenas historinhas para a criança compreender, que criança não tem paciência de ouvir muito, e depois vinham as perguntas. Então, chegava um horário, a gente desligava a televisão, eu e meu marido reuníamos com nossos filhos, a gente rezava um Pai Nosso, uma Ave Maria, e cada dia era um que abria e lia. Ali eu explicava para eles, depois eu perguntava: quem foi Jesus? Quem foi a Virgem Maria? Quem foi São José? Para eles ir compreendendo. Então eu procurei semear essa semente no coração deles desde quando eles eram pequeninos. Eu rezava junto com eles, levava eles à missa e ensinei. Eu procurei semear essa semente, né, desde quando eles eram pequenininhos. Então, quando eu era criança, a minha desde os 6 anos eu ia ao catecismo. Eu ia sozinha, que a igreja era uns 400, 500 metros da minha casa. Naquele tempo, né, há 64 anos, né, a gente podia, a criança podia andar para a rua mais tranquila, né, de noite, brincar na rua. Infelizmente, hoje em dia isso não é possível, né? Mas no meu tempo, desde os 6 anos eu ia ao catecismo e a minha mãe já tinha me ensinado a rezar o Pai Nosso, a Ave Maria, né? E à noite, quando ela ia me dar banho, que naquele tempo eu tomava banho na bacia, aí na hora de dormir, né? Ali, enquanto ela me dava banho, eu ia rezando. Eu já ia rezando, porque criança quando deita na cama apaga, né? Então eu já ia rezando. Então, quando eu fiz 7 anos, eu fiz a primeira comunhão. E a minha mãe, ela não ia à missa todos os domingos, mas ela sempre falava comigo, desde quando eu tinha 6 anos. Hoje eu não posso ir à missa, não, mas você vai à missa. Todo domingo eu ia à missa. E sentava lá na frente e prestava atenção, não ficava brincando na igreja. Então, são tendências que a gente já traz de vida passada, né? Então, com certeza, lá atrás, muitas vidas lá atrás, eu conheci Jesus. Então, eu criança, eu ia à missa e prestava atenção à missa. E mesmo depois que eu fiz primeira comunhão, até os 12 anos eu continuava indo no catecismo, eu gostava de ir. Então eu lembro que aos 7 anos eu ia à missa, chegava em casa, trocava de roupa e a minha mãe me dava um balaio de verduras, né, e legumes que eu levava para minha avó. A minha avó ia na missa também no domingo de manhã. Então a minha mãe falava: você vai levar para sua avó, chegando lá na casa dela, você vai varrer, limpar a casa dela, tirar poeira e depois do almoço você vai lavar as vasilhas do almoço. Então, esse era o compromisso que eu tinha. Acabou a missa e saí de casa, levar verdura para minha avó. A casa dela era grande, eu chegava lá, varria tudo, tirava a poeira, ficava ali. Na hora do almoço eu almoçava e depois eu arrumava a cozinha. E depois do almoço eu ia na casa da minha tia que morava ali perto e ela tinha filhos pequenininhos, bebê. Eu ia lá, pegava o bebê e levava lá para casa da minha avó e ficava ali cuidando daquele bebê, porque eu sempre gostei de cuidar de criança desde pequena. Então, quando eu tinha 8, 9 anos, as vizinhas saíam e pediam para mim ir lá cuidar dos filhos dela e eu ficava. E eles choravam para mim não ir embora, né? Então, desde criança eu sou grata que a minha mãe semeou isso no meu coração, né? Ela veio me relembrar o que eu já tinha aprendido em outra vida, a ter fé e confiança em Jesus. Então eu sempre gostei de rezar, né? A Bíblia eu fui ler só depois que eu casei, né?
Porque o meu pai tinha até uma Bíblia, minha mãe tinha, mas ficava tão guardada que eu nem sabia que tinha. Eu só fui saber que meus pais tinham uma Bíblia depois de muitos anos. Então, eu gostava de ler a Bíblia, de ler o Evangelho. Então, eu sempre quis semear boa semente em meu coração. Estou procurando manter essa minha árvore que eu já semeei há muitos anos, essa árvore da semente da fé em Deus, procuro mantê-la forte e firme. E mesmo que venham os revés da vida, eu não me desanimo. Por isso, hoje, meu trabalho na Casa Espírita, né? E aqui no YouTube. Como eu já falei antes, quando eu estava cuidando do meu jardim, eu fiquei ouvindo, abre um canal no YouTube para você falar do Evangelho. Eu ficava, mas eu não quero, não posso, não tenho tempo, porque eu cuido da minha sogra, ela mora comigo e ela tem 97 anos. Então eu ficava sempre repetindo, eu não quero, não posso, não tenho tempo. Mas com certeza eles conversaram comigo à noite, quando eu dormi, porque depois de manhã eu pensei, olha, por que eu não posso fazer isso? Eu faço como eu faço lá na minha casa espírita. Eu faço o evangelho e depois explico. Então, meus irmãos, essa semente que é semeada no nosso coração, a gente não deve cuidar dela só durante o dia, não. Porque à noite, quando a gente dorme, a gente pode continuar semeando, plantando e aprendendo. Porque se a gente, durante o dia, no dia a dia, a gente lembra de orar, de ter bons pensamentos, boas atitudes, praticar o amor e a caridade. A gente está preparando o nosso coração, o nosso solo no dia a dia. Aí à noite, quando a gente vai dormir, que a nossa alma afasta do nosso corpo, a gente continua trabalhando na caridade. A gente vai para o plano espiritual estudar e aprender. Eu sempre peço ao meu anjo de guarda quando eu estou precisando de algum conselho ou resolver algum problema, aí eu peço a ele, quando meu corpo estiver dormindo, me leva para o plano espiritual, me ajuda a encontrar a solução para esse problema, me ajuda e me dá força naquilo que eu estou precisando, ou nos meus defeitos que eu estou precisando mudar ou me fortalecer. E às vezes eles me levam para trabalhar, porque eu lembro que eu estou trabalhando. Várias vezes eu estou em trabalho com a espiritualidade, às vezes eu sonho que eu estou fazendo o evangelho para as pessoas. Então, é uma forma de trabalho. E nem sempre a gente lembra exatamente como foi, a gente lembra algumas partes, mas quer dizer que se a gente preparou durante o dia, à noite, quando a gente dorme, que o corpo está descansando, a gente pode continuar estudando, aprendendo, trabalhando, participando de reunião na espiritualidade, onde aqueles espíritos de luzes vêm nos explicar melhor o evangelho, né? Então, a cada um de acordo conforme ele está espiritualmente. Muitos somos convidados, quando dormimos, a trabalharmos na espiritualidade, mas quando a gente, durante o dia, não teve tempo, aliás, às vezes nem lembrou de rezar, preocupado com o dia a dia, eu tenho que fazer isso. Nós somos convidados, mas aqui, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho reunião, eu tenho trabalho, eu tenho isso, tenho aquilo. Ela não se prepara durante o dia para a noite ir para essas reuniões, receber conselho e trabalhar. Então, se 400 são convidados, digamos encarnados, se 400 são convidados para ir na espiritualidade, trabalhar, participar de reunião, às vezes 40% só que vai, porque o ser humano ainda está muito apegado às coisas materiais, mas todos nós somos convidados. Todos nós somos convidados a participar desse banquete de amor. Todos nós somos escolhidos para participar. Só que a gente é que tem que escolher se eu quero ir ou se eu não quero ir. Se eu quero ir para o plano espiritual quando o meu corpo está dormindo, eu devo me preparar. Eu devo me preparar, né? Então, meus queridos irmãos, esse é o evangelho de hoje, a parábola da semente. As sementes boas, nós temos as virtudes de Deus que foi semeada dentro de nós. E Jesus veio em seu evangelho nos lembrar dessa lei de Deus, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E nós semeamos em nossos corações e no corações daqueles que estão à nossa volta. Então, se a gente vai semear, a gente tem que semear uma boa semente, a semente do amor, de luz,
como Jesus nos ensinou, porque muita gente semeia a semente da discórdia, fazendo fofoca, levando briga, fazendo confusão. Essas pessoas também vão ter as colheitas. Vão ter, vão ter. Então, vai depender de cada um de nós. Se a terra do nosso coração está boa, se as boas sementes são semeadas, aqueles nossos defeitos que todos nós temos vai ficando para trás. E mais forte a gente se torna para deixar de ser orgulhoso, de ser egoísta, né? Então precisamos prestar atenção. O que estamos semeando em nosso coração, em nossas vidas, porque nós vamos colher. Nós vamos colher. Então, a semeadura é fácil. Todos semeiam o que quer. Então, cada um colhe o que planta. Vamos ver o que estamos semeando, meus irmãos. Se semeamos sementes boas, vamos ter mais felicidade em nosso caminho, mais paz, mais equilíbrio, mais harmonia. É isso que a boa semente faz. E ela nos aproxima mais de Jesus, né? Então, se nós colhemos desse fruto, dessa árvore que Jesus semeou em nosso coração, de amor, de caridade, de luz, vamos também semear em outros corações, levando a palavra, né? Quando o pastor está falando, quando o padre está falando, quando os espíritos evangélicos estão falando, estamos semeando. Por isso temos que ter cuidado com o que semeamos, né? Então, meus queridos irmãos, que essas palavras, essa semente que eu estou lançando aqui, possa dar grandes e bons frutos no corações de vocês que estão me ouvindo, frutos de amor, de paz, de luz e de harmonia. Pois o nosso Mestre Jesus, que é o semeador, ele nos ama muito e ele nos deu o exemplo de amor, de paz e de luz e a forma de chegarmos a ele, para um dia chegarmos a Deus. Então, meus queridos irmãos, vamos elevar o nosso pensamento, o nosso coração ao nosso querido amado Jesus, esse mestre maravilhoso que nos trouxe os ensinamentos de Deus Pai, para que nós, seres humanos, pudéssemos crescer, nos evoluirmos, né? E que a doce Mãe Maria nos abençoe, a cada um de nós, abençoe a todo mundo, no mundo inteiro, e que a doce Mãe Maria, o Mestre Jesus, leve a paz e harmonia àquelas nossas almas, nossos entes queridos que desencarnaram, e as almas que estão sofrendo, que suicidaram, que estão no vale da sombra, no vale do suicida, no vale dos tatuados. Que a paz e o amor de Jesus possa chegar a esses corações, para que eles possam se arrepender e abrir as suas almas, suas mentes, para um novo caminho de paz, de amor e de luz, para que façam por merecer receber o socorro dos Espíritos de luzes, para que eles possam se arrepender dos seus erros e serem amparados por esses Espíritos de luz e serem levados a uma casa de socorro, de acordo com o entendimento de cada um. Que as almas que estão sofrendo tenham fé e esperança, que tudo vai passar, pois todos os momentos tristes de dores passam, os momentos de alegrias também passam, que elas encontrem o amparo e o amor de Jesus Cristo através dos Espíritos de luzes que vão em socorro a cada um que abre o seu coração e fala: meu Deus, tenha de misericórdia de mim. Cada um que fala isso, o socorro chega. Então, que as almas que estão no vale do suicida, no vale das sombras, vagando por aí sem rumo, encontre a paz, encontre a luz e encontre os seus caminhos. Que Deus ampare os nossos lares, os nossos familiares nesse dia de hoje, amanhã e sempre. Obrigado, Jesus. Obrigado, minha doce Mãe Maria. Deus Pai que nos criou, obrigado por tudo. Que assim seja. Amém, Jesus. Louvado seja Deus. Então, meus queridos irmãos, mais uma vez, obrigado por me ouvirem. E se vocês gostaram do Evangelho, compartilhem com seus amigos, dá um like aí, né? Que Deus abençoe a vocês e obrigado por me ouvirem. Fiquem na paz de Jesus, que assim seja, graças a Deus, louvado seja. Um abraço.